Estamos de volta com o Viva Voz, são 6 horas e 46 minutos. Já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo aqui em Brasília, nosso comentarista. Boa noite para você, Bronzato. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Oi, Bronzato. Bronzato, afinal, por que deu tanta gritaria, tanta pancadaria a quebra de sigilo do Lulinha pela CPMI e do INSS, quando depois se descobriu que, na verdade, esse sigilo já está quebrado pela Polícia Federal por ordem do ministro André Mendonça? Afinal de contas, qual é o nó e qual a importância desse episódio? Olha, Vera, essa história da aprovação da quebra de sigilo do Lulinha, o filho do presidente Lula, pela Comissão de Parlamentares de Inquérito que apura o escândalo de desvios do INSS, é aquele momento em que o juiz marca um pênalti numa final de campeonato. É uma confusão generalizada, né? Teve gente da oposição que vibrou com essa decisão de escrutinar essas movimentações financeiras do Lulinha, mas teve gente do governo que divulgou imagens da votação numa espécie de VAR, gritando contra o presidente da CPI, o senador Carlos Viana, e pedindo anulação da votação, né? Toda essa polêmica ainda vai render bastante pano para manga nos próximos dias, né? Há muito tempo, a CPI do INSS, que é dominada pela oposição, vinha tentando furar o bloqueio dos governistas e aprovar a quebra de sigilo bancário, ou mesmo a convocação do filho do presidente, mas nunca teve sucesso. A comissão parlamentar passou a mirar no filho do presidente depois que uma testemunha disse em depoimento à Polícia Federal que o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, mantinha relações comerciais com Lulinha, o que ainda não foi comprovado pelas investigações. Então, hoje, como teve esse cochilo do Planalto durante a CPI do INSS, o presidente da comissão, Carlos Viana, ele fez uma votação simbólica para aprovar uma série de requerimentos, entre eles a quebra do sigilo do Lulinha. E a votação foi feita por meio de contraste visual, ou seja, nada de painel eletrônico, nem voto impresso, tampouco chamada nominal, né? Quem era a favor tinha que ficar de pé, e quem era contra levantava. E aí o presidente da comissão contou em voz alta e anunciou o placar. Foram 14 votos a favor da quebra de sigilo do Lulinha e 7 contra. Foi nesse momento que a sessão virou um espetáculo de horror, com empurra-empurra, troca de acusação e até soco entre os deputados. Parecia uma final de interclasses da quarta série B. Mas, para além de todo esse tumulto e da retórica, qual que é a importância disso tudo? Quebrar sigilo bancário e fiscal é uma medida muito invasiva, exige fundamento e respaldo jurídico para isso. Ao mesmo tempo, esse é um instrumento típico de CPI, que é previsto na Constituição e já foi aplicado a dezenas de pessoas ao longo dos anos, né? Empresários, servidores, políticos, até jogadores de futebol, né? Então a pergunta que fica é: se não há nada que pese contra o Lulinha, se não tem nenhuma irregularidade, qual é exatamente o problema de submeter os seus dados ao mesmo escrutínio que tantas outras pessoas já enfrentaram em CPIs anteriores, né? Os governistas ainda não responderam a essa questão. E esse é um cálculo-chave para a gente entender a importância política dessa quebra de sigilo. Agora, Bronzato, os governistas vão conseguir. Você acha que eles vão conseguir reverter o resultado da votação? Olha só, esse impasse está bem longe de ser resolvido, viu? A CPI do INSS agora transbordou ali daquela confusão na comissão e foi parar no colo do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Os governistas eles foram até o Alcolumbre pedir formalmente anulação do resultado, né? Eles estão alegando erro na contagem, questionam o método de votação e estão falando até em fraude. Mas aqui entra em campo um componente político que pode ser decisivo nesse caso. Há tempos, o Alcolumbre ele demonstra certo desconforto com os rumos da CPI do INSS. Isso porque nos bastidores a avaliação é que a comissão saiu do controle das mãos deles e começou a cercar os aliados estratégicos do presidente do Senado, né? Embora o Alcolumbre esteja bem satisfeito com o governo por achar que o Planalto deveria ter maior controle da Polícia Federal, que avança em diferentes frentes de investigação que pode atingir a cúpula do Congresso, o Alcolumbre ele parece ter motivos para agir para frear a CPI do INSS, sim. Ele pode
acatar o argumento dos governistas, né, e sustentar um vício formal ali na votação, ele pode acolher algum recurso interno, ou no limite ele pode até trabalhar para esvaziar essa votação e também a chegada do documento da quebra de sigilo, acabando com a CPMI antes do prazo de análise dessa quebra de sigilo, né? E é exatamente nessa equação que o Planalto aposta, né? Porque para o governo essa é uma batalha que ele tem tentado enfrentar, de evitar a quebra de sigilo do Lulinha, ou mesmo a convocação dele, porque sabe que esse é um fato político importante às vésperas da eleição, né? Agora, se essa cartada ao Columbre não funcionar, o governo não descarta também recorrer ao lugar que mais concentra casos ruidosos de Brasília, que é o Supremo Tribunal Federal. E se o caso chegar ao Supremo, ele vai deixar de ser apenas um debate político e passa a ser jurídico. Muito provavelmente vai cair nas mãos do ministro André Mendonça, que é o relator da investigação do INSS no STF. O Mendonça ele tem separado o joio do trigo no trabalho ali da CPI do INSS, né? E nesse cenário ele pode acabar revertendo o resultado da votação. Até mesmo porque, como disse a Vera, a própria Polícia Federal já analisa, desde o início do ano, o sigilo bancário de Lulinha por determinação do próprio ministro André Mendonça. Ô, Bronzato, e onde é que a Polícia Federal quer chegar com esse pedido de quebra do sigilo do Lulinha, hein? Olha só, a PF, o que ela encontrou até agora, né? A PF, ela analisou mensagens ali encontradas no celular de um empresário que é conhecido como Careca do INSS, apontado como líder de esquema de fraudes no INSS, né? E essas mensagens fazem menção indireta ao que seria o filho do presidente, né? Os investigadores ainda estão checando se as menções são claras em relação ao Lulinha, né? A Polícia Federal fala também ali nesse relatório que foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal que teve uma testemunha que era próxima ao Careca do INSS que garantiu que o Lulinha era sócio oculto desse lobista que atuava em Brasília no escândalo do INSS e que os dois tinham interesse comercial no Ministério da Saúde. Essa testemunha chegou até a mencionar pagamentos que poderiam chegar a 25 milhões e repasses mensais de cerca de 300 mil reais, né? Tratado como uma espécie de mesada. A defesa do Linha nega todas essas investigações e as acusações. E a própria investigação reconhece que até o momento não foram encontrados indícios da participação direta do Lulinha no esquema do INSS. Então, aonde a PF quer chegar com tudo isso? O objetivo é claro. Ela quer verificar se esses indícios configuram apenas coincidências em menções de conversas de WhatsApps ou se ela aponta de fato o eventual vínculo societário entre o lobista e o filho do presidente, né? A gente sabe que quebra de sigilo não é condenação, é um instrumento da investigação e serve para confirmar ou descartar a hipótese. E como disse o próprio presidente Lula, tendo coisa, vai pagar o preço. Antes de falar tchau para você, Bronzato, vou só fazer uma última observação, aí eu te peço para a gente falar bem rapidinho, porque também hoje o André Mendonça deu uma decisão revertendo aquela ideia de ontem da convocação do ministro Toffoli e familiares na outra CPI, a do crime organizado. Não está meio dois pesos e duas medidas, muito rigor nos casos como o do Lulinha e aquele tradicional corporativismo quando é em relação aos pares? Como disse o ministro Dino, é STF Futebol Clube, né? A gente sabe que ali no Supremo tem realmente uma defesa ali entre os próprios ministros, né? E o ministro André Mendonça, conforme foi divulgado antes do Carnaval em mensagens que foram publicadas pelo site Poder 360, que revela ali uma conversa de bastidores do ministro, que teria sido gravada e reproduzida na íntegra, o próprio ministro André Mendonça sai em defesa do Toffoli, né, que na verdade estava sendo ali questionado a condição dele continuar à frente da investigação do caso Master. E quando a CPI do crime organizado, essa outra comissão parlamentar, aprova não só a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli, mas também a quebra de sigilo de uma empresa do ministro Dias Toffoli, que é dona de um resort no Paraná, obviamente, enfim, tem esse recurso ali no Supremo e o ministro Dias Toffoli, o ministro André Mendonça dá uma decisão
freando essa investida contra os irmãos Dias Toffoli. De Sim, fato, tem dois pesos e duas medidas nesse caso, né? exato. Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, e conosco todas as terças e quintas. Obrigada, Tiago. Até semana que vem. Até semana que vem.